Boa noite, professora. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso encontro, né? Já está bem na hora. Já começou a gravação. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto dentro de terapia para as mulheres da turma 4. Hoje, especificamente, a gente vai dar continuidade a um assunto que daqui para frente nós vamos ter outros encontros com essa temática, com abordagens complementares umas das outras, que é sobre traumas femininos. E é muito importante que eh, a gente como terapeuta e a gente como mulher, fale sobre as dores que a gente carrega, as dores que permeiam a nossa natureza emocional, física. Por quê? Ao contrário do que se tinha ideia anteriormente, gente, quando nós falamos daquilo que nos machuca, a gente, de certa forma, vai suavizando esse processo. É um processo abrupto inicialmente, dói, machuca, mas posteriormente vai ter um processo de ressignificar essa dor, né? Por isso que a escuta ativa, né, é algo que a gente vai desenvolvendo com a prática terapêutica mesmo, o sete analítico, nas terapias em grupo, seja ela presencial ou online, nas terapias individuais, nos atendimentos individuais, e é muito significativo a gente ter esse cuidado. O cuidado de estarmos falando sobre essas dores, ainda que seja remexer em alguma coisa que vai sair muita coisa de lá de dentro. Mas cada vez que a gente coloca para fora, a gente tem chance de ressignificar a fala. Ela não vai apagar, né, todo o processo doloroso que existe ali, mas ela vai exatamente ressignificar essa dor para que eu, como pessoa, reencontre a alegria de viver, o bem-estar de estar na minha companhia, né? Para que eu me abra para a minha vida, fazendo planos, dando sentido à minha vida. E isso é muito importante. Então, esse assunto de hoje, ele é um assunto que, por si só, ele já traz um impacto para a gente. Mas a gente, às vezes, precisa realmente colocar o dedo na ferida, né? Olhar para isso tudo até para fazer um trabalho preventivo para as gerações vindouras e um trabalho para remediar as dores de quem as tem. Todas nós temos dores, todas nós temos traumas. Umas já superaram algumas questões, outras ainda sangram em carne viva. Então, o nosso papel como terapeuta é justamente auxiliar outras mulheres, de uma maneira geral, outras pessoas, a encontrarem o seu ponto de equilíbrio, para reconectá-las com o valor da vida. Então, nós vamos abordar traição, negligência na infância, relacionamento abusivo e violência física, emocional e sexual. Mas nós vamos falar da violência como um todo, né? A patrimonial, inclusive, que é quando você é expoliada daquilo que é seu de direito. Então vamos lá, vamos seguir. Então nós temos aí, olha só, a traição. Nós temos aqui, eu sempre gosto, né, das gravuras, vocês já sabem, das alianças. Elas têm um desenho bem interessante de encaixe um do outro. Existe uma simbologia significativa nas alianças, não é? A troca de alianças entre pessoas é uma simbologia de um significado extremamente importante. No entanto, a ruptura desse compromisso muitas vezes ocorre de uma forma muito às vezes inesperada, às vezes de forma dolorosa, como diz.
a gente ouve, ah, do nada o meu marido pediu para separar, ou então do nada a minha esposa se separou. E a gente sabe que não é do nada, né? A gente sempre tem razões ali escondidas no meio dessa convivência. Mas é muito importante que a gente entenda que nós somos, eu particularmente sou de uma geração onde se romantizou muito a questão da afetividade, não é? Do homem que eu iria encontrar, e esse homem iria ser, eu vou usar um termo bastante coloquial, o meu príncipe, aquela pessoa que iria realmente me tirar, né, da vida, ou melhor, me dar uma qualidade de vida. O tempo foi passando, nós tivemos ganhos significativos, estamos tendo e teremos outros tantos, e a gente foi percebendo que a romantização das relações, ela é algo que foi planejada para isso, como um processo, gente, de alienação, não é? Existem pessoas que ficam anos a fio tentando construir uma relação de uma visão muito romântica. Não que ela não exista. O afeto é real. A identificação com o outro, ela se faz necessária. Só que nós não podemos entender isso como uma moeda de troca. Para que eu me valide como pessoa perante a sociedade, eu tenho que ter um homem ao meu lado, não é? Por quê? Porque isso é equívoco. Todas as nós que tivermos esse pensamento, a gente tende a errar muito, a fazer escolhas muito equivocadas. Porque uma pessoa vai entrar nas nossas vidas não é para me validar, é para somar. É uma pessoa que é como se eu tenho o meu valor, conheço alguém, essa pessoa entra na minha vida, faz parte da minha vida. A partir daí a gente constrói uma vida paralela, né? Que vai ter muito da origem familiar dele ou da minha, e nós vamos estruturar uma outra família, mas que é algo que não é necessariamente algo para me validar ou para validar a ele. É uma necessidade, se assim for o caso. Existem pessoas hoje que não estão muito empenhadas nessa troca. Preferem canalizar a sua potencialidade para a relação profissional e outros caminhos, porque as pessoas são diferentes e elas estão optando por escolhas diferenciadas. Então a gente vai ver aqui a questão da traição. Olha só. O impacto das consequências negativas da quebra de confiança pode afetar a saúde mental da pessoa traída. A gente tem que entender que todas as nosso espaço de convivência é um contrato social, né? Eu quero viver com aquela pessoa e para que a gente tenha uma qualidade de vida, vão existir regras de convivência, que a gente chama de acordos, né? Eu, como professora, vivo estabelecendo acordos com os meus alunos, acordos para que a gente tenha uma convivência muito prazerosa durante o semestre, durante o ano, seja lá o período que a gente tiver na relação professor-aluno. E isso é uma prática que a gente tem que valorizar e honrar, né? Num acordo, existem os compromissos de ambas as partes. Então, veja bem, se existe por algum motivo a falência do afeto entre aquelas pessoas, é mais que justo que essas pessoas sentem para conversar. E se não houver nenhuma possibilidade de manter essa relação, que elas, de forma madura, se separem. Mas o que que a gente vê hoje? Uma banalização muito grande das relações familiares, dos vínculos em família. Se entra e sai de relação como se fosse entrar num cômodo e sair aleatoriamente. E quando nós temos os filhos, esse zelo tem que ser ainda maior. Porque nós, adultos, temos o nosso impacto numa separação. As crianças sofrem muitíssimo. Elas têm um impacto muito grande, né? Pela ruptura, pelo afastamento físico, muitas vezes pelas brigas, né? Dificilmente um casal chega às vias de separação,
de forma madura. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas, magoadas, e aí se sentem, vão ter uma reação mais intempestiva. E isso é algo que a gente tem que ter maturidade para evitar que esse dano se espalhe por todas aquelas pessoas, né? O aparecimento de pensamentos recorrentes e repetitivos sobre a traição geram vulnerabilidade e perda de controle em quem sofreu esses traumas. E é interessante porque a traição, gente, ela atinge mortalmente a nossa dignidade, né? Você se sente pouco valorizado, incompreendido, pouco importante, e aí você fala: Ah, eu me sacrifiquei tanto para manter essa família, né? Eu te ajudei a melhorar de vida, eu construí patrimônio, seja lá o que vocês fizeram juntos. Quando existe essa traição, a pessoa se sente super agredida, e, obviamente, a pessoa vai se defender. E nesse processo de defesa, de autodefesa, de autoproteção, muitas vezes a pessoa vai descobrindo uma energia até destrutiva mesmo. Uma pessoa que quer, às vezes, partir para as vias de fato, para a agressividade, não é? E tudo isso vai acabar o quê? Potencializando aquela dor numa dor ainda mais ampla, envolvendo todas as pessoas, direta ou indiretamente, naquela convivência familiar. E esse descontrole vai gerar o quê? Ansiedade e hipervigilância. Ansiedade é você nunca estar pensando no agora. Você está pensando no que aconteceu, por que que a pessoa me traiu, será que eu não fui uma boa pessoa, será que eu tenho defeitos, será que eu não soube valorizar? Então vem um leque, uma enxurrada de bombardeios de pensamento, e essa sobrecarga vai fazendo com que a gente mine, né? Primeiro, a gente está sofrida, está magoada. E aí você vai chega a adoecer fisicamente mesmo. Você altera o sono, você fica ligado demais, você perde o foco. Se você tem os filhos, você fica muito sofrida e num processo muito doloroso ali em relação às crianças. Se você é profissional, você não concentra no seu trabalho porque você está convivendo com essa separação. E o que a gente tem que entender é que o processo não precisa ser necessariamente caótico. Pode haver um processo de separação, né, de forma madura entre as pessoas. Por que que eu vou criar uma situação, né, como a traição, que eu não sei controlar, eu não tenho controle sobre a traição, porque os pares envolvidos, eles estão Uhum. ali e a gente não sabe a reação que essas pessoas vão ter. A gente vem aí assistindo no Brasil várias situações de envenenamentos, eliminação de parceiros por conta de traição, e até alguém da família dando cobertura àquela trama toda, coisas sórdidas, gente. Pensar que você estabeleceu uma vida com uma pessoa que é capaz de, além de te trair, atentar contra a sua vida. Então, isso deve ser uma situação desastrosa emocionalmente. E que aí já vai para as esferas jurídicas, porque já existe um crime, né? Já existe, vai ter que haver a responsabilização dentro do processo aí todo, perante a justiça, para que seja averiguada se realmente houve tudo isso planejado. Então, a gente tem que estar muito atenta. Por quê? Porque a nossa vulnerabilidade emocional muitas vezes colabora para essa fragilidade nossa. A pessoa quer tanto ter alguém, que quando encontra uma pessoa, acha que ganhou na Mega Sena acumulada, que a partir dali só vai ter maravilha. E não existe, gente, nenhuma relação só vai ter maravilha. Isso é fato. Mas isso também não quer dizer que a gente vai ficar uma pessoa cética, desacreditada das relações, desacreditada dos afetos. E qual é a melhor forma que a gente tem para a gente acreditar nos afetos? A gente se estruturar no afeto, no auto-afeto, no auto-amor. Eu quero sim ter um parceiro,
mas eu quero ter um parceiro para melhorar a minha vida. Porque se hoje eu não tiver, a minha vida vai ter sentido. Porque eu vou trabalhar, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou sair para dançar, eu vou assistir show, eu vou ter amigos, eu vou viajar com esses amigos. Então a gente não pode concentrar a nossa energia numa única possibilidade. Nós temos inúmeras. E aí sim a gente começa a ver, não, se eu já tenho uma vida animada, eu sou uma profissional, eu sou reconhecida na minha área de ofício, eu tenho a minha independência financeira, que isso conta bastante. Então eu não preciso me sujeitar a certas situações para ter um parceiro. Inclusive, gente, na própria questão sexual. Houve um tempo que a mulher só tinha acesso ao sexo se fosse casada. Hoje não. Então a gente tem que entender que não precisa estar se submetendo a situações para ter alguém ao seu lado. A pessoa que está ao seu lado, ela tem que estar livre e comprometida tanto quanto você, tá? E aí essa ansiedade e essa hipervigilância, elas vão comprometer a qualidade do sono, né? Processos onde existe traição, os pares envolvidos ali ficam muito modificados, atribulados, não conseguem conciliar o sono, não conseguem ter concentração. O isolamento é quase que uma prática, logo após as pessoas dão uma sumida, elas desaparecem, e isso é necessário, porque elas têm que ordenar internamente o que elas estão vivendo, né? Pense, vou dar o meu exemplo, né? Eu e meu marido, a gente convive, ele não é da minha área profissional, ele é de outra área, ele é da área comercial, mas a gente vai para a nossa instituição religiosa, a gente tem amigos em comum. Se nós nos separarmos, as pessoas vão olhar para mim e vão lembrar dele, né? Então, para que eu não encare aquilo ali, sem ter que dar satisfação, já que eu estou machucada por dentro, eu estou falando da traição aqui, por isso que está machucado, né? Mas se não houver traição, a separação por si só já vai machucar. As pessoas, eu faço o quê? Eu me isolo, eu deixo de ir para aquele lugar, porque as pessoas sempre vão me associar a ele, tá? Isso é normal. Vai haver raiva, né? E vai haver uma coisa que tem se potencializado nos processos que tem traição, o desejo de vingança, tá? O desejo de vingança, gente, é uma situação tão dolorosa, tão difícil da gente entender como é que a gente lida com isso. Então, o desejo de vingança é quando existe o veneno, eu bebo o veneno, mas desejo que o outro morra. Porque a vingança, ela massacra quem está envolvido no planejamento dessa vingança, tá? A vingança, ela é punitiva. A vingança é para dar o troco, gerando dor. E muitas vezes as pessoas perdem a mão nesse processo. E aí uma situação que é dolorosa passa a ter envolvimento dentro da área da justiça, de crimes. Porque a pessoa se deixou levar tanto por esse sentimento de vingança que vai ganhando corpo, as ideias vão vindo, os sentimentos ruins, eles vão tomando conta da gente, a gente vai tendo um descontrole, e aí as pessoas vão entrar noutra questão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque se a pessoa me traiu, se a pessoa não quer estar mais comigo, se a pessoa fez tudo errado, eu ainda corro o risco de ser presa porque eu tentei me vingar de uma situação, a gente vai ficar com a parte sempre muito ruim, gente, nesse processo. A gente tem que ter maturidade, saber separar. Ah, mas eu não consigo me controlar. A gente vai aprendendo a se controlar. Não é? Essa ideia dessa passionalidade que é capaz de cometer atrocidades e depois a gente volta, não. Ah, eu fiz um estrago. Mas já fez, gente. Então, se a gente é dotado de raciocínio, é para a gente usar esse raciocínio. E às vezes, 30 segundos que a gente respire nos evita que a gente tome uma atitude que vai estragar a nossa vida e a vida de outras pessoas. 30 segundos é o suficiente. Então, essa ideia de que bateu, levou, não cabe mais, gente. A gente tem que ter controle. Esse é o processo de ter autonomia. Isso é o processo de empoderamento. O que é empoderamento? É quando eu posso escolher.
Não, eu fui traída? Fui humilhada? Fui massacrada? Fui. Mas eu vou sair bela e linda dessa relação e me reconstruir. E não é para mostrar para ninguém, é porque eu mereço. Se aquela pessoa não me valorizou, isso machuca demais, mas eu também não vou me perder de mim mesma. E nós estamos num processo de empoderar outras mulheres nesse sentido, não é no sentido esvaziado do empoderamento, é na qualidade do empoderamento, não. Vamos criar grupos de apoio nas instituições religiosas que a gente tem, não é? Vamos fazer atendimentos em grupo, grupo de quatro, cinco, onde compartilhem as dores que vivenciaram. Vamos ouvir o outro, quer dizer, a outra, a história da outra, e entender que eu não preciso ficar constrangida, porque na verdade quem traiu não fui eu. E aí a gente vai falando sobre isso tudo e as coisas vão perdendo essa energia bélica que às vezes a gente tem. Todos nós temos essa energia destrutiva, gente. Só que a gente tem que manter essa energia sob controle. Senão a gente volta para a barbárie, né? Vamos lá. Negligência na infância. Essa parte da negligência da infância, gente, é bem interessante a gente pensar. Oh, desculpe, deixa eu voltar aqui. Que a gente não pode, de forma alguma, admitir ou aceitar o descuido que é dado a determinadas crianças, tá? Então, existe uma parcela significativa de crianças no Brasil e no mundo onde essas crianças são negligenciadas. Nós, como pais, pai e mãe, tá? A responsabilidade da criança é responsabilidade do pai e da mãe. No Brasil, nós temos um número significativo de mães, né? A gente tem aí entre 65% e 70% das famílias brasileiras estão sendo cuidadas só por mulheres, né? Na responsabilidade das mulheres. Mas a gente não pode naturalizar isso e achar, ah, não, é assim mesmo. Não, não é. E aí a justiça vai fazer o trabalho dela de tentar mostrar para esse pai que ele também é responsável e que ele tem que fazer a parte que cabe a ele, não de ajudar a mãe, mas de se responsabilizar pelo filho ou pela filha, né? Então, ó, crianças sem supervisão podem sofrer lesões e podem adoecer, comprometendo o desenvolvimento físico e emocional. A negligência emocional consiste na falta de compreensão e de atenção aos sentimentos. Quando ocorre na infância, comprometem a qualidade da vida dessa pessoa ao longo da vida. Então, veja bem, eu, como mãe, sei das demandas que uma criança traz. Então, eu sou mãe e eu sei que eu vou ter que destinar tempo, energia, cuidado para direcionar aquela criança a se desenvolver, né? Eu sou a tutora, né, dessa criança, a mãe, a responsável. Só que muitas vezes não. Nós não temos um curso para ser pai e mãe, né? Ontem mesmo na instituição que eu frequento, a gente estava falando sobre a questão da juventude, né? A responsabilidade dos pais em relação às crianças e aos adolescentes. Ser pai e mãe é capacitação em serviço. A gente vai aprendendo a ser pai e mãe, sendo pai e mãe, e atento para fazer as adequações que são necessárias. Exatamente porque a negligência emocional, quer dizer, eu não levar em consideração o ambiente em que essa criança vai se desenvolver, pode provocar traumas imensos. E esses traumas, eles vão comprometer a qualidade de vida no período dessa criança e principalmente quando ela se tornar adulta. A infância, gente, é o alicerce da nossa estrutura como adulto. Os nossos traumas, as nossas dificuldades como adulto nas relações, né, com os nossos pares, seja no trabalho, na família, no relacionamento afetivo, profissional, estão associadas a esse período da infância. A nossa relação com os nossos pais. E a gente precisa garantir um mínimo de qualidade para que esse período seja um período próspero, um período com
plenitude de desenvolvimento. E à medida que a gente vai percebendo que não está dando certo alguma coisa, a gente vai fazendo os ajustes. Por isso que a gente fala de planejamento familiar. Planejamento, ele é passível de quê? De ajustes. Não é porque eu fiz um planejamento que eu estou vendo que a coisa está dando errado e eu vou manter o planejamento que eu já fiz. Não, eu vou adequando o planejamento para que ele atinja os objetivos propostos inicialmente, que é o quê? Um equilíbrio, um desenvolvimento das suas potencialidades. Isso é fácil? Não, mas é possível. Então, é necessário que a gente comece a ter cuidado, e eu não posso, como mãe, pai ou responsável, terceirizar a tarefa de educar para outras pessoas. Ah, não, eu não vou cuidar do meu filho, eu vou dar o básico, que é cuidar da alimentação, mas quem vai educar é a escola. Não vai funcionar, gente. Porque a criança, quando nasce, ela sai da maternidade, ela vai para casa, ela não vai para a escola, não. Então, a escola, ela é um grupo social significativo, mas ela entra na vida das crianças depois da família. A família vem em primeiro lugar. Então, a gente não tem como se furtar dessa responsabilidade, não, eu não quero. Isso está quase intrínseco. Existem famílias que não se importam? Existem, mas são famílias que já estão nessa dinâmica de não se importar há muito tempo. No entanto, existem famílias que têm uma geração que não se importa. Alguém teve alcance e fala: não, eu não vou repetir os padrões de comportamento que eu tive, que eu herdei da minha família, eu vou ajustar. E aí aquela família passa a mudar um sistema de reproduzir as mesmas questões. Não é porque eu fui negligenciada na minha infância que as minhas filhas terão que ser, que os meus netos terão que ser. Porque isso não é próprio do homem. O homem busca evoluir. E o que que é evolução? A gente melhorar. Tá ruim? Vamos melhorar? Tá bom? Vamos tornar ainda melhor? E isso é uma ascensão, é um processo de ascensão. E a gente tem que trabalhar por isso, né? A negligência emocional deixa marcas profundas na personalidade, na confiança e na forma de gerir as relações na vida adulta. Tá tudo junto, tá? É gerir as relações na vida adulta. O que é gerir as relações na vida adulta? Eu administrar as questões emocionais. Então, por exemplo, o espaço da escola é um espaço que a gente é muito sublime, porque o seu filho sai do seu seio familiar, onde teoricamente ele é o centro das atenções, ainda que tenham irmãos, você ter atenção entre três, quatro é diferente do que você ter numa escola onde tem um espaço coletivo. Ele vai desenvolver potencialidades que dentro da casa ele não consegue sozinho, porque a gente às vezes super protege, a gente mima, a gente ama tanto que a gente quer estragar aquele, né, em nome do amor. Ah, eu vou dar tudo porque eu não tive. Olha a bobagem que vai fazer, né? Não precisa dar tudo. Você tem que dar você tem que dar condições para que ele desenvolva potencialidades, para que ele conquiste as coisas que ele quer conquistar. Essa ideia de que pai e mãe tem que dar tudo, isso está ultrapassado, isso só deu ruim, tá? Você vai dar tudo de quê? De amor. Você vai dar tudo de afeto. Mas o dar tudo de amor também não é priorizar a sua filha, o seu filho, ser o centro da sua vida. Porque isso também vai ter um custo, porque esse filho cresce e esse filho vai fazer escolhas. E esse filho, às vezes, vai desagradar nas escolhas que faz. E aí você vai falar para ele: ah, mas eu larguei tudo por sua, né? Larguei meu trabalho, larguei, me dediquei. Isso é cobrança. E não precisa ser assim. Então, na arte do viver, gente, o difícil para cada uma de nós, como pessoa, né? Como mulheres, é o meio termo. Se eu negligenciar os meus filhos, eu vou pagar um custo com isso. Mas se eu também supervalorizá-los, isso também vai ter um custo. Então, o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, é a gente fazer com que essa criança se desenvolva essa personalidade, essa confiança, para que ela tenha relações na vida adultas melhores. Ela tenha condição de escolher, ela tenha condição de dizer não sem culpa.
A gente convive com um grupo de pessoas que não sabe dizer não, não sabe se posicionar, tem medo de se posicionar, fica de fato em cima do muro. Isso é o quê? Falta de confiança. Quando a gente confia, não, eu não quero isso, porque eu não gosto. Não pode ser assim. E aí a gente vai fortalecendo essa estrutura emocional para que essa pessoa saiba lidar com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida. As dificuldades elas virão, mas se eu ficar refém dessa situação, aí fica ainda mais difícil, fica ainda mais delicado, né? Somos, na maioria das vezes, o resultado de como fomos criados. E aí eu queria que vocês fizessem um trabalho mental. Se vocês pensarem a maneira como vocês foram criados hoje, e vocês pensarem no resultado que essa criação teve, né? Como fica o coração de vocês, né? Como fica o afeto de vocês? Agradecido por tudo que receberam, né? Valorizando os pais, a história de vida desses pais que lutaram para oferecer para vocês o que vocês têm de melhor? Houve aí alguma negligência, alguma situação dolorosa, né? Ou de abandono ou algo parecido? E se houve, é possível eu conviver com essa certeza e não reproduzir isso para os meus filhos, para os meus netos, para a geração vindoura a partir de mim? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vai fazendo as adequações que são necessárias, por quê? No meu caso, a história de família da minha mãe é muito cheia de dor. Minha avó morreu com 33 anos, deixando 7 filhos. Então, quando eu olho para minha mãe hoje, com 88 anos, passando por uma história de vida de muita dor, eu tenho a absoluta certeza que ela me ofereceu o melhor que ela pôde, que ela conseguiu. Foi perfeito? Jamais, porque não existe perfeição. Mas foi bom? Muito. Porque tanto eu como minhas irmãs, a gente buscou autonomia, a gente buscou desenvolver as nossas potencialidades, né? Nós temos na família um compromisso na área de educação, eu e minhas irmãs somos todas da área da educação. Somos uma família de muitos professores, né? Os irmãos da minha mãe, ou é saúde ou educação. Então, estamos muito nessa área. Mas, em alguns momentos, tivemos momentos difíceis? Muito. Mas a partir da dificuldade inicial, nós vamos reconduzindo as relações para viver momentos frutíferos, vindouros, abençoados. Não é porque houve um erro lá atrás que a gente vai ficar fixado nesse erro e vai fazer com que esse erro perdure, 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 nos atormentando intimamente e separando as pessoas. Porque quando a gente é, fica magoado, a gente não quer mais estar junto, a gente não quer conviver. Então é importante que a gente pense sobre isso, né? E aí eu gosto das gravuras, né? A gente tem aí, né, essa gravura aqui em cima, essa imagem da mulher com os olhos fechados, tá? Sinalizando, identificando forma de violência. A gente tem essa outra ao lado, numa situação de desespero mesmo, inquietação, né? Mão na cabeça aqui. Essa aqui de baixo, ela é muito, muito familiar. A gente vê uma criança aqui, aí você vê o pai e a mãe aqui, os dois, e a criança aqui no meio, né? Aonde que está a nossa atenção? Sempre em alguma coisa que está distante de nós. E isso é uma prática que está se tornando cada vez mais cristalina na nossa convivência. E aqui essa criança, né, com esse olho extremamente expressivo, mas com esse semblante de abandono, de mágoa, né? Provavelmente uma criança que convive em espaços de guerra, né, de luta, de poderio mesmo bélico, e a gente vem observando isso, né, em relação à questão à faixa de Gaza, principalmente. O número de crianças que ali sofrem é gigantesco, e as autoridades necessitam fazer as suas intervenções, mas fica parecendo que está todo mundo invisível, porque politicamente ninguém quer
está trazendo essa pauta de discussão. E no meio disso tudo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter essa criança, gente, numa situação de vulnerabilidade muito grande. E aí, vamos pensar nas nossas crianças, as crianças que a gente convive, sejam os nossos filhos, né, quando eram pequeninos, os netos, sobrinhos, as pessoas mais próximas, afiliados. A gente cobre essas crianças de atenção, de cuidado, de zelo, e isso tinha que ser garantido, universalizado para todas elas. Porque é justamente nessa fase em que essa criança vai se edificar, que essa personalidade vai se desenvolver, que essa confiança vai se forjar, né? Se fortalecer, para que as relações entre as pessoas se tornem melhor. Então, quando uma criança ela sofre abandono, sofre algum tipo de violência, descaso, negligência, a gente compromete a relação dessa criança, a qualidade de vida, a relação dela com ela mesma, né? Hoje eu passei o dia numa escola aqui em Brasília e no período da tarde me informaram que eu ia acompanhar uma jovem, nas avaliações dela, que ela tem vários laudos e ela precisa de alguém para fazer esse trabalho. Me fizeram tanta recomendação da criança, eu ouvi todas elas e fui ao encontro da jovem de 11 anos, menina ainda, mas muito grande. Quando eu cheguei lá, a única coisa que eu perguntei para ela foi assim: como você está se sentindo? Ela é um pouco angustiada. Eu não gosto de fazer prova. Falei, não, mas fique tranquila. E aí ela começou a fazer a prova. Eu via que ela tinha estudado, ela estava bem, tinha algumas dificuldades de interpretar algumas questões. Quando saiu, ela falou assim, ela me chamou de tia. Tia, eu gostei muito de fazer prova com você, porque você me ouviu. Então, veja bem, se eu não tivesse dado um espaçozinho para ela falar alguma coisa, e aí eu descobri que ela é atleta da ginástica olímpica, que ela já faz competição fora daqui da região, e aí aquilo ali fez com que ela acordasse. Por quê? Porque a gente tem que ouvir as nossas crianças, principalmente aquelas que estão em uma situação de desconforto, em fase de investigação de alguns laudos, né? Os laudos, gente, eles não são para a gente se aprisionar neles, eles são pontos de partida nossos para trabalhar. E aí ela falou: Você tá aqui amanhã? Falei: Tô. E na sexta também? Falei: Tô. Falei: Só que eu não sei se eu vou ficar com você. Ela: Não, não, mas eu quero, eu já vou falar com o pessoal da coordenação que eu gosto de fazer prova com gente que me ouve. E aí essa criança, a gente pode ter certeza o quê? Ela não está sendo ouvida no ambiente familiar. E a gente precisa ouvir os nossos para que eles também, né, se sintam acolhidos. É aquilo que ele está falando é importante. E essa cena aqui do celular, gente, ela cada vez está mais massificada nas nossas famílias. E a gente não pode naturalizar isso. A gente tem que se policiar mesmo. Vamos lá. Relacionamento abusivo. Muitas são as sequelas, né, de uma relação abusiva, comprometendo a qualidade de vida da pessoa. Alguns sintomas comprometem a integridade física e mental. E é muito interessante isso, porque ao longo do processo de emancipação da mulher, as formas de violência elas foram se sofisticando, né? E hoje a gente tem inúmeras, né, formas de violência contra a mulher, contra a pessoa, né? Mas a gente está falando da questão da mulher contra a mulher. E uma delas hoje é quando se tenta descaracterizar a opinião da mulher. Então, chamar a mulher de doida. Ah, você está ficando doida. Ah, porque não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu, né? E é muito interessante como que essa estrutura ela se dá. Muitas vezes você está numa relação particular ali, num grupo de amigos, o seu companheiro vai e fala: Não, porque olha só, aconteceu isso comigo e com Mariane. E aí, no meio da história, eu vi que ela estava, né, um pouco aflita com algumas coisas, eu fui ajudar, mas ela também, né? Tem hora que parece que ela está ficando maluca. Então,
essa forma banal, né, de adjetivar a mulher como se a gente estivesse fora do nosso juízo normal, é como se minimizasse as nossas dores ou os nossos conflitos, as nossas dificuldades. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai realmente mostrando que aquela pessoa você tem que ter cuidado com ela, porque ela não está tendo a menor respeito pela sua pessoa, ela está te expondo perante os outros, né? Em alguns casos, após a agressão física, o próprio parceiro cuida da esposa que ele agrediu e ainda faz chantagem dizendo que cuida porque ama e só agrediu porque ela, a esposa, mereceu. Olha o requinte de perversidade dessa situação. A mulher é agredida, o marido cuida dela, cuida, né? Porque, de certa forma, é uma maneira até de se autoproteger, mas ama aquela mulher. E, gente, amor requer cuidado, né? Quem ama, não mata. Essa ideia desses relações passionais, porque eu perdi a cabeça, eu lavei a honra, eu sei lá qual é a justificativa que se dá, tem sempre uma justificativa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Amar é preservar, é cuidar, é zelar pelo outro. Como é que alguém zela por mim e me machuca? Me fere física, emocionalmente, no meu patrimônio, na minha autoestima. Então a gente não pode deixar isso passar despercebido. Então a gente tem que estar muito atenta, porque às vezes a gente vai se iludindo. Quantas vezes a gente vê casos de agressões em família, aí vai, denuncia, aí volta, retira a queixa, e agora a legislação vai mudando para tentar preservar, mas muitas vezes, quantas mulheres já haviam denunciado os seus parceiros ou ex-parceiros e foram mortas por esse processo? Então, hoje nós temos uma realidade. Aqui em Brasília, a gente tem feito vários fóruns de discussão, porque a violência, proporcionalmente, a violência aqui em Brasília contra a mulher, ela está muito intensificada. Ela não está como as pessoas nos recortes das periferias, ela está diluída na sociedade como um todo. Nesse sentido, a gente precisa dar um basta nisso. Essa ideia de que não, vamos investir, vamos conscientizar, vamos pesquisar, sim, tem que ser feita pesquisa, tem que analisar, tem que ouvir esses parceiros. Mas a gente não pode achar que isso é uma coisa natural, porque as mulheres estão de um jeito. Se o marido deixa a mulher, tudo bem. Mas se a mulher pede para se separar, é como se fosse uma agressão para ele. Isso não pode ser pensado dessa forma. Quantos crimes envolvendo os filhos para punir as mulheres que querem se separar? Os pais estão matando seus próprios filhos. Olha a estupidez dessa situação, gente. Então a pessoa fica tão envolvida nessa passionalidade que é capaz de fazer um estrago, né? Inúmeras mulheres se submetem a essa vida, pois possuem uma dependência emocional e financeira em relação a esse homem. A dependência financeira, né? O Brasil vem aí com políticas para fazer com que a mulher, essa mulher que cria os seus filhos sozinha, ela não tem condição de trabalhar, porque quem vai cuidar das crianças? Então vem aí um movimento grande para que essa mulher seja uma empreendedora, né? Ela consiga fazer algo, e aí esse algo vai desde o artesanato, desde uma comida, desde uma costura, no ambiente familiar, para que ela gerencie a vida dela profissional com a vida familiar. Então, agora, a dependência emocional, ela é ainda muito mais difícil da gente trabalhar. É quando você acha que se você ficar sozinha, você não vai dar conta. Só que às vezes você já está dando conta sozinha há muito tempo. Só que aquela pessoa que você tem na sua casa não te ajuda e só te atrapalha, gente. Né? É uma pessoa que não soma com você, ela subtrai. Ela tira sua força, ela tira sua autoestima, ela não colabora financeiramente, ela não faz parte da convivência com os filhos.
Então, ela é uma figura decorativa. Quer dizer, faz muito sentido ter uma pessoa assim, né? Não que as relações tenham que ser tratadas, gente. Ah, não, não vai ter ninguém. Não é isso. Mas a gente tem que pensar que qualidade de relacionamento que eu tenho e externar isso para o parceiro, para que ele se conscientize que desse jeito não tá bom. Ah, mas eu gosto de você, você é importante para mim. Então vamos melhorar os dois. Vamos buscar ajuda. Vamos para terapia de casal. Vamos definir as nossas prioridades, vamos fazer um planejamento familiar, vamos estabelecer metas, metas materiais, vamos fazer conquistas, mas metas também pessoais. É assim que se constrói uma relação, gente. Essa ideia de que as pessoas elas não são príncipe encantados, não, nem princesas. Elas carregam as dores que elas têm. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, aquele casal deslancha depois? Por quê? Porque sentou, porque conversou, porque botou o dedo na ferida e doeu. Então, colocar o dedo na ferida para doer, às vezes, é um bom início para sair daquela zona de conforto que era desconfortável, mas a família estava ali, para uma outra direção, mais próspera, mais feliz, mais ajustada, onde as pessoas se respeitem, queiram bem, cuidem uns dos outros, porque é assim que funciona. Essa é a ideia de família que a gente tem que ter. Perfeita? Não. Todo mundo com as suas contradições, mas de uma forma melhorada. Isso é possível, né? Não é romantização. Existe esse gráfico do ciclo do abuso, e é interessante. A gente tem aqui, olha só. Iniciando esse ciclo, né? A fase da lua de mel, quando você se encanta pelo rapaz, o rapaz por você, e tudo é maravilhoso, tudo é sensacional, né? Existem mil e uma promessas, e as pessoas vão convivendo ali. Depois você vai para a intensificação da tensão, dos conflitos. Toda relação tem conflito. Toda ela. Não existe relacionamento sem conflito, não existe, gente. Tá? E muitas vezes o casal precisa sentar para se ajustar. Muitas vezes as pessoas na relação elas se colocam como não são parceiros, eles são antagonistas um do outro. Eles disputam quem manda mais, né? Quem tem a personalidade mais forte. Aí aqui entre um espaço e outro você vai ter o quê? O aparecimento de ameaças, de ordem, de isolamento. E isso, gente, é em qualquer tempo da relação. Eu falo muito pro meu companheiro, né? Essa coisa de que a gente está junto, mas está separado. Não, nós estamos juntos aqui, conversando, mas cada um no seu celular, então não estamos juntos. Então a gente se policia muito, porque a gente já tem uma rotina grande. No momento final de semana, que é onde consegue estar mais próximo, você não dedica tempo para a pessoa, não faz muito sentido isso, né? Depois dessa intensificação, você vai ter o quê? Medo, controle e autoridade. O que que é o medo? É aquela situação que você fica desconfortável, aquela situação que você fica meio que analisando, inseguro, né? Houve uma intensificação dessa tensão, então vai o quê? A fase da explosão. Aqui o casal já está brigando, de fato, discutindo, gerando um enfrentamento. Depois você tem, depois dessa fase dessa explosão, vão cair em si, vão fazer as pazes, vem o pedido de desculpa, vem a culpa, né? A gente sempre que tem essas questões, a gente tem muito da culpa, e a fase de reconciliação. E essa fase de reconciliação, existem mil e uma promessas, né? A negação do que foi feito, e aí começa um processo cíclico de novo. E o que que a gente tem que fazer? Ir aprendendo em cada um desses períodos, né? Que situação é essa? O que está me desestabilizando? O que que na minha relação está me gerando confronto direto com meu marido? Por quê? Senta e conversa. Fala o que você observa e ouve, guardando as devidas proporções, que as mulheres falam muito mais do que os homens na relação.
Os homens quase não falam, mas é muito importante que a gente os motive para falar, para que a gente também consiga estabelecer e mudar esse paradigma mesmo, né, gente? A violência física, emocional e ou sexual. Toda, e aí tem as gravuras, né? As crianças aqui, uma criança no meio, papai e mamãe aqui gritando. O grito, é interessante essa questão do grito, o timbre da voz, tá? A energia, às vezes a gente exagera. Existem momentos em que um grito faz um estrago maior, gente, do que se você desse um saculejo na criança, porque ele vem de uma forma estridente. Ele altera o batimento cardíaco, a corrente sanguínea, né? Aqui essa criança, né? Tem aqui uma criancinha com o ursinho na mão ou com o ursinho ao lado e a sombra aqui, ó, né? Ó a braveza dessa mãe aqui. E essa criança com as mãozinhas aqui, numa situação de que ela não quer ver, não quer ouvir essa situação. E aqui, essa criança já machucada, o reflexo aqui, ó, no olho, né, do casal aqui brigando e ela completamente aqui calada, né, sem ter condição de externar o que está sentindo. É impossível a gente criar filhos diariamente num ambiente desse e serem pessoas equilibradas. Vão ser criados com muito desequilíbrio, que vai sucumbir aonde? Na escola, na hora do processo de aprendizagem, na adolescência, quando aquela carga hormonal toda vier à tona, nas relações com seus pares, é muito comum filhos de homens que são agressores se tornarem também agressores. Existe a linha contrária, o contraponto? Também existe, né? De repente, eu sou criado num ambiente que meu pai era um agressor da minha mãe e eu vou para o lado contrário. Eu já vou fazer um trabalho no sentido de não me tornar. Mas isso, gente, não é a regra geral, porque a gente vai assimilando. O ambiente que a gente convive dentro de casa, ele demonstra muito quem nós vamos ser. Ele é condicionante. Em algumas situações, ele é determinante de quem nós seremos. Por isso que a gente tem que estar atento. Toda e qualquer forma de violência traz consequências devastadoras na vida da mulher, tá? Como se apresenta a violência em relação às nossas relações? Aí vem agressões, socos, pontapés e chutes, tá? Xingamentos. A questão do estupro, e aí vale uma informação importante. Eu tenho meu marido, eu tenho meu relacionamento, meu companheiro, a pessoa que está comigo, só que hoje eu não tô afim. Porque a maneira como a mulher responde ao estímulo sexual é muito diferente do homem, gente. A mulher, ela tem uma sutileza muito grande. Então, eu sempre falo isso para o meu companheiro. Se eu tenho um dia a dia com você, onde eu olho para você, eu te admiro, eu estou motivada, eu estou sentindo um trabalho em equipe para o funcionamento das coisas em casa. Então, meu tesão, gente, vai aflorar muito mais. Agora, se eu passo a semana inteira, o dia inteiro, ralando, brigando, discutindo, como é que à noite eu vou ser uma boa amante, gente? Não vai rolar. E durante muito tempo, o que que se ouvia falar? Não, ele é seu marido, ele tem direito. Não, gente, não é assim, não. Então, a gente precisa reformular isso e se encaixar, né? A sexualidade é algo para nos abastecer. Então, quando a gente começa cheia de tabu, no escuro, não tira a roupa, a gente, na verdade, está mascarando uma situação que a gente não está à vontade. E a gente tem que ir se empoderando das mudanças que vão acontecendo no nosso corpo, na nossa estrutura orgânica, até na forma como a gente faz amor, como a gente transa com o nosso marido. Porque não é quantidade, é qualidade. E isso a gente tem que dar vazão para essa questão,
né? Relações sexuais forçadas, privar a esposa de usar contraceptivo. Existem homens que batem o martelo. Por quê? Para ele, o conceito de masculinidade está ligado ao número de filhos que ele tem. Quanto mais filhos ele tem, mais macho ele é. Mesmo que ele não cuide de nenhum desses filhos, não pague nem pensão, nem zele por eles. Submeter a esposa à dependência econômica, né? Ficar ali naquele conta-gota. Existem mulheres que optam, eu conheço várias, são profissionais, mas enquanto os filhos tiverem determinada idade, não. Vou abdicar porque eu quero cuidar mais de perto. Não há problema nisso. Mas essa mulher, ela tem que ser muito valorizada. Ela não pode ser vista como alguém inferior porque ela não trabalha fora. Ela trabalha e muito, porque educar, estar atenta às crianças é muito mais angustiante que qualquer outro tipo de trabalho fora, né? Fragilizar a autoestima da esposa, né? Aquela coisa de as brincadeirinhas de mau gosto, os rótulos, a forma como desdenha, aquela comparação, ah, a mulher do fulano é ótima, olha como é que você tá. E às vezes a gente vê uns homens falando das mulheres que eles não devem ter espelho, porque fala de um jeito tão depreciativo. E por que isso, gente? Né? Nós temos corpos, estruturas, históricos diferentes de tudo. Então não existe padrão, a não ser para a pessoa que vai viver do desfile, né? Vai ser o corpo dela é uma propaganda para um produto, mas nós somos pessoas normais, comuns. Sou uma dona de casa, sou uma professora, sou uma psicanalista, sou uma aluna, sou uma filha. Então não tem que ter esse glamour todo. Mas esse glamour normalmente é o quê? Para a mulher. Quando eu fiz a minha primeira transição, que foi deixar o cabelo grisalho, eu nunca imaginei que fosse tão difícil. Por quê? Mas você vai ficar mais velha. Eu falei, não, gente, eu vou continuar com a mesma idade que eu tenho. Mas o cabelo branco na mulher é relaxamento, é descuido. No homem é charme. E na verdade não tem nada uma coisa a ver com a outra, gente. Né? As minhas filhas já têm cabelo branco. Eu tenho os meus dois netos, a gente achou um cabelo branco cada um. Um tem 7, outro tem 5. Então, geneticamente, nós somos uma família de pessoas propensas ao cabelo branquear muito cedo. E qual é o problema? Nenhum. Da mesma forma que tem gente que opta por pintar, não há problema. Mas o que a gente não pode fazer é querer que todos escolham do meu jeito, e não é assim, isso é uma escolha individual, né? Esconder documentos, a chave da casa. A mulher vai sair, não, esconde o documento, isso não pode, isso é uma forma de violência muito abrupta, e a gente tem que se rebelar contra isso, né? Vamos lá. E aí a nossa reflexão. Isso, faltam 3 minutinhos para a gente abrir a fala. Eu coloquei aí 3 imagens quatro imagens que eu gosto muito, né? Que é uma de uma mulher de braços abertos aqui, na silhueta dessa mulher, fazendo uma coisa que me abastece muito, que é essa conexão com os elementos vibratórios da natureza. Todas elas estão na natureza. E eu vejo que esses elementos vibratórios da natureza nos reconectam com a gente mesmo. Então, a luz do sol, uma caminhada durante o dia, todas essas práticas a gente pode estar colocando em relação ao autocuidado, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Essa aqui tem uma água aí atrás, pode ser um mar, pode ser um lago. Aqui em Brasília a gente não tem mar, tem o Lago Paranoá. Então ela está aqui pensativa, contemplando, se conectando com ela mesma. Essa outra com um sorriso maravilhoso, essa terceira aqui, deitada, olhando para cima, vendo um céu provavelmente divino. O céu de Brasília é um céu belíssimo, né? Se conectando, dando tempo a ela mesma, ordenando os pensamentos. E essa outra também, com um sorriso e com sentimentos, todas elas, gente, de tranquilidade. E é isso que a gente busca, tá? A demanda da vida da mulher, ela é muito intensificada, ela é muito cheia. São muitas coisas ao mesmo tempo. Uma semana da agenda de uma mulher é coisa demais.
mas é possível a gente também se reconectar com a gente mesma. Então, eu trouxe para vocês uma frase do Carpinejar, que é um escritor que é o Fabrício Carpinejar. Quem quiser aprender assim a refletir sobre várias temáticas, o siga pelo Instagram porque ele é sensacional. E ele diz assim: para amar livre e feliz, é preciso antes vencer o medo de ficar sozinho. Então, se a gente tiver muito medo de ficar sozinho, a gente tende a fazer escolhas equivocadas, porque o que está motivando a nossa escolha é o medo de ficar sozinho. Quando a gente supera esse medo de ficar sozinho, porque a gente descobre que a gente é boa companhia para gente, aí sim a gente tem condição de se abrir e escrever uma linda história de amor, de cumplicidade, de companheirismo. Às vezes, em vários momentos, quando as pessoas me ouvem falar, elas pensam: ah, professora, mas você fala de um jeito tão duro ou tão firme, né? Eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa que tivesse uma família, um afeto, vários afetos, um companheiro. Eu falei: não, gente, eu já dei muita cabeçada na minha vida. Hoje eu sou essa Mariane. Mas a minha construção, ela não foi retilínea. Existem em mim dores profundas em relação a essa questão. Só que a gente vai o quê? Adequando, a gente vai percebendo, a gente vai transformando, porque esse é o sentido da vida. Então a gente não pode achar que isso é uma coisa que a gente vai fazer o tempo inteiro, rapidinho. Não, a gente vai ter dificuldade, vai. A gente vai ter problema, vai, mas a gente não vai se submeter a isso, né? A gente vai seguindo, superando as dores, as dificuldades, para que a gente floresça, tá bom? E agora é o momento que eu gosto, que é o momento do compartilhamento. Gente, deixa eu só fazer uma coisinha antes de vocês, alguém aí abrir o microfone para a gente falar. Eu já anotei o nome aqui das pessoas presentes: Sandra, Soraya, Fernanda, Mábia. Aí tem Rutileia, Paula, Isamar. Eu tô falando porque se eu não falar o nome de alguma de vocês, vocês falem aí. Rosa. Tem mais alguém, gente? Acho que eu falei todos, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá, a Sandra precisou sair. A Fernanda disse que com 38 anos tem cabelos brancos. Os meus começaram um pouquinho mais cedo. Mas vamos lá, gente. A palavra está franqueada a vocês. Que eu estou na aula. Ah, sim. Olá, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todas. Boa noite. Boa A, pa- a, noite. pa- a palavra é de vocês, gente. Quem gostaria de compartilhar alguma coisa? Na verdade, eu só queria agradecer, porque essa aula é extraordinária, principalmente para mim, que ocupo um lugar, né? Tipo, como pastora evangélica. Hoje nós temos visto muitas mulheres, até mesmo no nosso meio, passando por algumas situações. Eu acho que essa maturidade tem vindo de uma maneira extraordinária para nós, dentro do aconselhamento, para que nós possamos estar orientando a cada uma, né? Não só recebendo, como também orientando a cada uma o processo de se ver dentro de uma situação de um relacionamento abusivo, de um relacionamento, e que também houveram muitas fases da minha vida que eu vivenciei isso, até mesmo por cerca do peso, né? Então, às vezes a gente acha que não existe essas questões dentro dos relacionamentos, mas por muitas vezes eu me peguei oprimida, deprimida, por cerca disso, no sentido de acusações, de falar por cerca do peso. Então, são pequenas coisinhas que às vezes a gente acha que é bobagem, uma brincadeira, uma coisinha que acaba nos marcando profundamente.
Então, essa aula foi dinâmica. Parabéns, professora, é maravilhoso. Eu que agradeço, Isamar, porque você, olha só como que a gente vai sendo capacitada, né? E à medida que a gente recebe a informação, que a gente reflete, que a gente atua, a gente tanto vai curando como vai sendo curada. É um processo Isso, mútuo, não é? É um processo de mão dupla, porque você vai se identificando com situações, por exemplo, você falou dessa questão do peso. E é tão interessante porque, às vezes, a gente vê a luta, existem pessoas que passam anos com essa demanda. isso, Só que tá com a demanda no sentido de que, ah, não, eu tô ali com sobrepeso, eu tenho algumas questões, aí eu tenho um descontrole com a questão da comida, mas o descontrole com a questão da comida é atitude. Se eu não for na origem do que tá levando esse isso. descontrole, eu vou passar a minha vida inteira sem conseguir vencer essa história. Porque a válvula de escape está sendo a comida de alguma coisa que está faltando em mim. Isso mesmo, isso mesmo. Essa foi uma das as maiores barreiras que eu enfrentei, até mesmo no sentido psicológico, e religioso também, de demorar muito tempo para entender tudo isso, para buscar uma ajuda. Eu achei sempre que eu iria conseguir sozinha, Uhum. independente já, de entender que era corpo, alma e espírito e que eu precisaria de uma ajuda para sair desse histórico, pelo histórico que vem lá atrás, da falta da comida, por ter vivenciado momentos de não ter o alimento, por vários tipos de situação que passa na vida, vai acarretando esses problemas e às vezes a Exato. gente continua até na religiosidade ou com medo de buscar uma ajuda. Por isso que eu sempre estou aconselhando nas minhas oportunidades que busquem ajudas, meninas, por coisinhas mínimas. Esses dias eu estava contando a uma pessoa sobre esse fato que me feria no sentido do peso, e a pessoa começou a chorar e começou a falar: Meu Deus, eu não sabia que eu estava sendo violentada de alguma maneira, porque o meu esposo brinca comigo na frente de todo mundo, questiona sobre isso, faz piadinhas, e eu achava que aquilo era natural, quando agora eu ouvindo você, eu entendo que não era. Isso. Eu gosto muito de usar uma expressão que a gente vai jogando luz onde tem escuridão. A pessoa vai se apropriando de que aquilo ali é algo que me machuca, mas que às vezes eu não externo porque eu interpreto que a pessoa está brincando. Mas se a pessoa está brincando, que é comigo, eu também tinha que estar me divertindo. Se está gerando sofrimento em mim, não é Isso, brincadeira, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também estimula que outras pessoas percebam e também estejam atentas. Então, não, é um processo tão transformador que a gente vai se fortalecendo. Não é que a gente vai desaparecer, que as coisas. Não é, fada madrinha, não. Mas é fortalecimento coletivo. É uma energia que circula, que nos supre, né? Nos abastece e cria em nós autopercepção, autocuidado. isso, E aí, com a habilidade que a mulher tem, que nós temos muita, a gente vai mostrando até para aquele companheiro que aquele jeito não é legal, que está me constrangendo. Ah, mas a minha intenção não foi essa. Tudo bem, eu sei, mas me constrangeu. Não é porque você não isso, tinha intenção que não me constrangeu. E aí as relações vão sendo ajustadas e transformadas para melhor, né? isso. Quem mais quer falar? Gente, Fernanda tá com cara de que quer falar. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Meus cabelos prof. Italida. Nossa, É, Fernanda, você não sabe o tanto que eu tô feliz com esse meu cabelo. Tá aí uma coisa para tá muito exemplificar para bonito. vocês. O tanto que eu tenho. Vai fazer um mês que eu cortei o cabelo, mas eu tinha 10 meses sem química. E o medo do resultado? O medo de assumir a minha parte, minha parcela, né? Da minha negritude, que não é na pele, mas tá no cabelo, tá no nariz. Mas foi o melhor movimento que eu já fiz na minha vida.
Agora meu neto olha para mim e fala: Vovó, você tem cacho igual eu, igual a mamãe. Eu falei: É. E eu tô muito feliz mesmo, sabe? Quando você começa. E assim, quanto para mim fez sentido, mas já não estava fazendo. Porque a gente também vai refinando isso, né? Eu falei, gente do céu, eu falo tanto de aceitação, por que que eu ainda tô querendo um cabelo que na verdade não é o meu mesmo? O que que me leva, né? E aí eu fui dialogando comigo, tomando as decisões, que foram em 4 anos, são duas transições, agora eu sou uma grisalha cacheada, né? Mas tô muito feliz e estou recebendo muitos incentivos das pessoas, onde todo mundo achou que ficou mais harmônico, ficou diferente, e eu estou toda feliz também. Obrigada pelo elogio, Fernanda. Essa aula, eu já entrei na aula, né? Quando eu vi a aula, eu já gostei muito, né? Me fez lembrar de muitas coisas que eu passei também, e principalmente do ciclo, né? Que esse ciclo acontece, é um ciclo vicioso, que sempre volta e meia está acontecendo, 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 e você muitas vezes se pergunta como é que você vai sair desse ciclo, porque é um ciclo que sempre está ali se repetindo, mas com um longo de ajuda também, né? Porque eu busquei muita ajuda terapeuta, e é por isso também que eu é, me dedico a fazer o curso, né? Para também me ajudar outras mulheres a entender, porque muitas vezes eu não entendia. E a questão dos abusos também, de você ser traída e depois dizer a culpa é sua. Sempre já ouvi muito isso, a culpa é sua, porque você não é assim, porque você não é assado. Só que quando você entende que a culpa não é sua, você se liberta daquilo, porque você não tem culpa do que o outro faz. A escolha do outro não é sua, né? E muitas coisas mudou para mim depois que eu busquei ajuda, que eu comecei a fazer terapia e também decidi fazer terapia, né? Fazer o curso. E essa aula é muito interessante para mim, né? Porque muitas vezes eu me perguntei por que que sempre está acontecendo. Só que eu notei também que, como a senhora falou, a questão do posicionamento de se posicionar. Eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não tenho que aceitar e pronto, para que venha a ser se ajustado. Então, toda vez que, independente, que a gente se olhar e entender que nós somos bonitas do jeito que nós somos, né? Que cada um tem sua beleza, que não é sobre o outro, sobre nós entendemos que nós somos inteiras. Nós não somos pela metade, nós somos inteiras, né? Porque toda a vida a gente foi criada como a aula passada falou de crença limitante. A crença limitante é que nós vamos buscar uma metade, a metade da nossa laranja ou a tampa da nossa panela, só que nós somos inteiras. Nós não entendemos isso porque nós fomos criadas assim. Busca da alma gêmea, busca da metade da laranja, busca da tampa da panela. E nós não conseguimos associar isso, mas quando nós aprendemos a ser inteira, a nos amar mais, a entender que nós não temos culpa da escolha do outro, ou que muitas vezes nós ouvimos o que não é de fato realidade, né? E o nosso psicológico acredita, né, nas coisas que estão sendo fala, é assim, libertador, sabe? Muito libertador. Eu amei a aula, foi muito produtiva. E, e as outras, né? Eu não sei quantas mais a gente tem. Eu não estou escutando a senhora, Tá, mas a gente tem algumas agora. ainda. É. Não, olha só, gente, o depoimento de vocês me mostra assim, o grau de maturidade que vocês têm de compreender, né? Vocês estão fazendo as reflexões de percepção, de autopercepção, né? Por que que eu tô sempre com esses padrões repetitivos? E aí eu vou identificar o que que tá levando a isso. E aí a gente vai mudando, a gente vai percebendo. Essa é a transformação que a gente quer. Você falou coisas muito importantes também, Fernanda. A gente tem que parar com essa ideia, sabe, de padrão para tudo.
onde todo mundo tem hoje o mesmo tipo de boca, o mesmo tipo de cílio, o mesmo tipo de unha. Se a gente é Não, nós obra do somos Criador, únicas. é, cada um tem a sua particularidade, né? As suas preferências, o seu gosto, o seu jeito, a sua autenticidade. Imagina se eu, como pessoa, chegasse aqui e olhasse para vocês e me deparasse com várias pessoas como eu. Não, gente. Eu já convivo comigo. Eu quero novo, eu quero diferente, eu quero que agregue, eu quero uma ideia até nova que eu nunca parei para pensar. Aí alguém me apresenta um argumento, eu falei: olha, não é verdade, eu nunca pensei sobre isso, mas eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou ler. E é assim que a gente vai reformulando e melhorando a nossa qualidade de vida com as pessoas. A gente está aqui com um propósito bem dito de ser feliz, de se harmonizar, de viver em paz. Essa ideia de que o outro é É meu mais feliz. adversário, que eu tenho que eliminar ou destruir, não, gente, por favor. Existem pessoas que pensam sim, sim, mas não é a maioria. Então eu vou me conectar com algo que me eleve como pessoa, que some. Eu quero uma vida de realização, de próspera para mim e para todo mundo. Não só eu quero para mim. Eu quero auxiliar o máximo de pessoas a conquistarem coisas que eu já descobri, porque eu sou mais velha, tenho mais experiência, e quero também aprender com apontamentos diferentes dos que me foram apresentados, tá? Muito obrigada. Tem mais alguém, gente, que queira compartilhar conosco? Ainda temos um tempo. Eu, Olá, Rutileia, tudo bom? tudo bom? Diga. Tudo. É, o que me, assim, né, essa aula realmente foi top. Todas estão sendo, né? Teve algumas que eu não pude entrar, mas esta, a questão de agredir verbalmente, né, a mulher, e muitos homens não entendem isso, que causa é uma agressão, igual a senhora falou, né? Que são coisas que tá indo até além da justiça, né? E a parte também que me tocou muito, que igual acho que a Fernanda, não sei quem entrou agora, né, falou que passou por psicólogo, né, terapeutas, tal. Eu descobri que as minhas ansiedades, umas crises que eu tinha o ano passado de ansiedades, eu achava que era infarto. Aí eu fui descobrindo coisas do meu passado, de traumas que eu passei na infância. Isso fez assim, na primeira sessão, né, no primeiro encontro com a terapeuta, eu não queria nem voltar mais, porque ela puxou lá da infância, do bom e do melhor. Eu falei, não, tô ficando doida, eu vou voltar mais não. Do momento ruim e do melhor. Mas aí, aos poucos, na segunda, já foi relaxando e realmente você se descobre, se encontra que o seu passado te gera uma ferida hoje que, se você não tomar cuidado, passa para os seus filhos. Passa para os seus filhos, né? E isso foi muito bom aprender. E a questão dessa violência também, que os esposos, o marido, outras pessoas querem te menosprezar, né, com brincadeiras que não te agrada, né? E nós temos visto mulheres assim sofrendo, querendo, mulheres que às vezes nem comem, achando que vai dar certo a dieta, né? Inventam dietas para poder aperfeiçoar o corpo, né? Por causa do homem, não por causa da nossa saúde, pelo bem-querer delas, mas para agradar outras pessoas, até mesmo os esposos, né? Ou namorados, ou noivos. Isso não pode acontecer, né? Exatamente. Mais outro depoimento riquíssimo. É muito bonito esse seu depoimento, Gileia, de identificar situações que você não tinha consciência, que estavam lá guardadinho no seu inconsciente e que Verdade. tinha um trauma e que isso gerou uma situação. E a primeira reação que a gente tem no processo terapêutico mesmo é não querer voltar, porque está mexendo numa coisa que teoricamente estava tranquila, né? Verdade. Aí a gente pensa, meu Deus, por que que eu fui mexer nisso? Mas ainda bem que você enfrentou, com certeza, a qualidade de vida, o ganho que você está tendo com esse processo é muito grande, Sim, né?
E você falou uma coisa que eu acho que é a mais maravilhosa. Às vezes, hoje você não vai ter o medo de repassar essas dores para os seus, Sim, sabe? Você está é- higienizando, está cuidando dessa dor para que ela não fique represada em você e saia verdade. contaminando outras relações. Isso é de muita dignidade, é de muito amor. É amor por você e amor pela sua família. E a gente tem que ter essa consciência. A gente não tem que Sim, ficar reproduzindo os mesmos padrões como se fosse uma sentença. Não, a gente vai melhorando, a gente tem mais recursos, mais informações, a gente tem mais coragem, né? Porque para fazer esse processo todo requer coragem de nós, mas o é. resultado é sempre positivo. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo depoimento. Eu que Maravilhoso. agradeço, porque fez me relembrar isso daí. É Tá bom, muito bom. obrigada. Obrigada. Mais alguém? Então, a gente está chegando no nosso tempinho final, gente. Então, gostaria muito de agradecer. Eu falei, eu acho que lá nas primeiras aulas eu falei que o tempo vai fazendo a gente se familiarizando com as pessoas, com as ideias, com os assuntos, criando uma liga, uma intimidade entre nós, e isso vai trazendo essa qualidade, né? Eu acho que hoje realmente foi uma noite muito especial, não que as outras não tenham sido, mas os depoimentos, eles ilustraram com muita clareza qual é o propósito desse curso, qual é o propósito dessa terapia para mulheres, essa transformação que vai acontecendo em mim, em cada uma de vocês e em todas as mulheres com quem vocês vão, né, ter a oportunidade de trabalho. Né? Vejo aqui algumas já com uma fala mesmo terapêutica, com percepção mesmo, de prática de sete analítico, de percepções, de observação, e isso é transformador. Então fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês pela presença, né? Valeu a pena essa quase 1 hora e meia que a gente ficou junto. E a gente vai sair daqui melhorada e até o próximo encontro. Tá bom, gente? Queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Obrigada. Hoje eu vou botar aqui um monte de coraçãozinho para vocês. Peraí. Deixa eu botar os coraçõezinhos aqui. Tá vendo, ó? Tá aí na telinha vários coraçõezinhos para que vocês vejam o tanto que foi bom o processo. Bom mesmo. Então, tchau, gente. Até a próxima aula, Tchau. Até a tá? próxima. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu adoro esse Boa noite. meninas. Boa noite. Boa noite. Rosa, você tem que falar mais. Você tem tanta experiência. Você está bem caladinha, minha irmã. Mas você tem muita experiência nessa área para nos ajudar, viu? Microfone, tá fechado, Rosa. Na próxima, eu vou tentar falar mais. Tá bom, então. Compromisso assumido, hein? Então, na próxima a Não gente é? vai ter isso. Tchau, gente. Foi muito bom, viu? Um abraço. Tchau. Boa noite.